Fala aí, galera, Paulo Paternes e eu estou aqui em Ocala. Você vai falar, o que é Ocala? Ocala é uma cidade próxima à cidade de Orlando, a mais ou menos 45 minutos ou uma hora, aonde está crescendo muito e um ótimo lugar para você colocar seu dinheiro e investir. Para você ter uma ideia, aqui é tão grande que John Travolta já tem uma casa aqui onde ele para o Boeing dele dentro da casa. Se der, eu vou falar pro Renato colocar uma foto aqui para vocês. Resumindo, é a Florida Connection que está sempre trabalhando para buscar os melhores lugares, os melhores investimentos para vocês. Criou um departamento de investimento, onde você pode comprar uma casa como essa, baratinho, ou melhor, você constrói. E eu falo baratinho quanto? Então a galera lá dentro, eu já conversei com eles antes para eu entender como que é e eu fiquei muito doido. Praticamente eles encontram para você o terreno, eles mesmos constroem essa casa e em 8 meses você tem um retorno de entre 8% a 14%. Tipo, então você entra e sai do negócio rápido se você quiser. Mas eles estavam falando para mim lá dentro e a gente vai conversar com eles. Eu estou adiantando para vocês aqui. Eles estavam falando para mim que geralmente esse investidor, ele vai, vende e continua. Então você tem a opção de comprar e vender, comprar e alugar. E sei lá, vamos lá dentro, Renatinho, tem muita coisa, é tanta informação na minha cabeça, mas é um ótimo lugar. Eu conheço Ocala porque eu já ouvi dizer que tem muita gente que curte cavalo. Tem um lugar que também um dia eu quero mostrar para vocês, que até o irmão da Carol Larson, o John, ele falou que já levou os cavalos dele lá, que é tipo um lugar extremamente chique, onde os cavalos ficam em ar-condicionado. É um negócio muito doido. Então é um lugar certo para investir dinheiro, que até eu tava perguntando para mim, eu falei, velhão, explica direito, quem sabe eu mesmo não vou investir, fazer se em 8 meses eu tenho 10% de retorno, por que não? Vem comigo, Renatinho. Olá, seja bem-vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes, primeiro trabalho. Como eu falei para vocês, deixa eu apresentar essa galera da Florida Connection. Breno, falou Brenão. Breno já apareceu no canal Perguntas 10 vezes, já é sócio lá. Luciano, tudo bom, Luciano? E Fernando. Esta é a galera que vai cuidar da gente. Porque eu já estou me incluindo, porque quando a coisa é interessante, eu quero fazer parte. Vamos lá, vamos explicar primeiro. Quanto tempo vocês são na Florida Connection? Vamos falar rapidinho de vocês na Florida Connection. São todos corretores ou não? Todos corretores. Todos licenciados. Qual que é a diferença do corretor investidor, como vocês são especialistas em imóveis e propriedades para investimento, para o corretor, que é o corretor que vende casa para morar, ou também para investimento, Airbnb, essas coisas todas? A gente fala que são áreas diferentes, né? Então você tem um corretor que a gente chama de varejo, que é aquele que está vendendo para o cliente final, que faz o atendimento, seja eventualmente uma casa para investir, seja uma casa para morar, que é mais ou menos 95% da equipe da Florida Connection, e foi aí que a gente encontrou um espaço para montar um departamento especializado para conversar com investidores, né? Então é uma outra linguagem, é um outro tipo de trabalho, onde a gente está, na verdade, muito mais querendo entender o objetivo daquele investidor e transformar isso em oportunidades que a gente entende que são interessantes no mercado. Entendi. Né? Pelo que eu estava falando para eles lá no comecinho, que eu fiz a abertura, que a gente conversou um pouquinho antes para eu entender, porque é uma coisa nova para mim, principalmente. E você falou uma coisa agora que me deu um clique. Então, a linguagem é diferente. Não que você que esteja comprando uma casa aqui para passeio, ou para colocar em short term, não seja um investimento, mas o tipo de investimento que nós estamos falando aqui é diferente, é um investimento mais rápido. Porque quando eu financio uma casa é um investimento, mas é aquela coisa, é longo termo. Aqui a gente está falando de cash, pôr e tirar se for o caso, ou pôr e flipar e fazer mais dinheiro. Exatamente, a gente está falando de estratégia, que inclusive é o Breno que cuida muito mais dessa área de modelagem financeira. Todo imóvel é investimento no final do dia, né? E um dos maiores que a pessoa faz na vida dela. Agora, quando você fala do investidor, ele está muito mais buscando rentabilidade. Ele às vezes também está buscando proteção patrimonial, às vezes ele está buscando geração de fluxo de caixa. E aí a gente tem que entender quais são os objetivos em termos de rentabilidade, em termos de estratégia de saída, para poder direcionar isso para os produtos que hoje estão disponíveis e que são os produtos mais interessantes, né?
Porque o mercado em geral, ele é um mercado cíclico, então você vai ter horas que um produto é mais interessante, você vai ter horas que outro produto está mais interessante, e você vai ter que entender um negócio que é o mais importante, que é qual é o momento certo de sair daquele investimento, que é isso que justamente o que o nosso departamento faz. Vamos falar por que o Cala, a gente sabe que os brasileiros, e a Florida Connection é parte disso, investiu com força em Orlando, cresceu, foi Kissimmee, Claremont, e o COI, né, que ainda estão vendendo, ainda tem muitos lugares crescendo. E aí vocês vieram para um lugar um pouquinho mais afastado, falei 45 minutos, 1 hora de Orlando, depende da tua localização de Orlando. Por que exatamente Ocala? Porque Ocala, a gente tem que começar primeiro falando por que Flórida, né? A Flórida, depois da pandemia, ela mudou o cenário como estado. Então a gente teve um cenário onde as pessoas começaram a poder trabalhar de casa, e isso fez com que houvesse uma imigração, que a gente chama, né, que é o pessoal do norte mesmo dos Estados Unidos vindo morar na Flórida, não só pelas questões climáticas, mas principalmente por questões tributárias, porque é mais barato se morar na Flórida. E aí a gente encontra a Flórida, então, numa situação muito especial, e que obviamente teve já um aumento de preço bastante significativo, mas você tem grandes investimentos vindo para a Flórida também. E Ocala, falando agora dessa região que a gente está localizado, ela tem uma localização perfeita em termos logísticos, ela está exatamente no meio do estado. Isso fez com que grandes empresas logísticas viessem para cá e investissem em infraestruturas gigantes para centros de distribuição. Então você tem, por exemplo, um Dollar Tree nesse bairro que a gente está, que se chama Marion Oaks, com um centro de distribuição de 1.700.000 square feet. Uau, é uma cidade quase. É um negócio inacreditável. E aí você imagina a quantidade de empregos que um investimento desse traz. E junto com ela veio Amazon, veio FedEx, vieram grandes empresas. Isso está fazendo com que se gere muito emprego, e essas pessoas que estão em busca de um custo de vida mais baixo, que estão em busca de um emprego que seja interessante, precisam morar. E essa é uma região que hoje em dia tem mais gente querendo comprar casa do que casa efetivamente para ser vendida. E aí que entra o grande lance desse investimento, que é a construção de casas populares para essa classe trabalhadora, que tem vários fatores interessantes. Eu diria que em termos de investimento, o mais interessante é porque ele tem um ciclo muito curto, então a estratégia de saída ela é muito curta. Isso daqui, uma casa, entre a gente comprar esse lote, construir e vender, a gente está falando de um ciclo de 8 meses. Né? 8 meses. Ele está falando casa popular, não é Minha Casa Minha Vida. Essa casa, e a gente vai estar falando agora, e o Renato vai estar mostrando aqui, essa casa que vocês estão vendo nas imagens agora, é uma casa popular, considerada uma casa popular aqui para o padrão dos Estados Unidos. Mas eu moraria numa casa dessa feliz. Não, feliz, super feliz. Fala, então, quantos quartos essa casa? Essa é uma casa... Fernando cuida mais da parte de obra, ele vai poder falar com mais propriedade. Essa é uma casa padrão do bairro, que se tornou bem comum aqui. 4 dormitórios, 2 banheiros, 2 garagens. E o padrão é esse aí. Entregue com todos os eletrodomésticos de inox, acabamento de piso, não é mais... Sim, maravilhoso. Vocês vão poder ver nos detalhes o master que tem ducha individual, área privativa para toilet, 2 pias. É um padrão para a casa popular. Para quem está acostumado com o padrão do Brasil, casa popular, não tem nada a ver. É um padrão realmente, como você falou, dá para morar. Sim, uma casa bem legal. Ô Breno, me fala, então vamos dar um exemplo deste investimento. A pessoa, o investidor que investiu nessa casa, não sei se pode... Não vamos falar dessa casa porque pode ser uma coisa muito pessoal. Uma casa como essa, um investimento como esse, qual foi o investimento e qual será ou qual foi o retorno desse investidor? Uma casa como essa. Hoje a gente está falando de $230 mil de investimento entre compra de terreno, custo de construção e qualquer outro custo associado à obra. E hoje a gente vende essa casa por $285 mil aí em 8 meses. Então a estratégia como esse tipo de investimento é o quê? Que a gente pegue, por exemplo, um espaço de tempo de 2 anos e faça pelo menos 3 casas. Então a ideia é pegar, vender, já fazer isso de novo e fazer de novo. Exatamente. Por isso que a gente sempre fala, quando a gente está conversando com o investidor, qual é a estratégia de saída? Tem investidores que vão comprar uma casa como essa pensando só no ciclo, alguns investidores vão comprar essa casa, fazer de repente 5 casas e fica com uma em carteira e vai reinvestindo, vai reinvestindo. Se o objetivo for comprar uma casa como essa e alugar, a gente sabe que tem uma garantia de pelo menos estrutural de 10 anos. Então dá muita segurança para quem compra uma casa como essa, colocar um inquilino dentro, porque a gente sabe que o custo de
reparo, manutenção, desgaste naturais serão quase inexistentes. E uma coisa que eu falei bem rapidinho lá fora, vocês podem explicar melhor aqui, que aqui não tem, do jeito que vocês estão trabalhando, não tem uma construtora que compra um monte de lote, que divide. Não, vocês vão atrás do lote, aí vocês dão a opção das casas que cabe naquele lote para o investidor, é uma coisa que vocês fazem. O investidor precisa se preocupar com o lote, com a casa que vai colocar, ou você falou, a gente encontrou esse lote, ótimo preço, essa é a melhor casa que a gente acredita que vai em cima desse lote. Parte do nosso trabalho é exatamente entender o quê? Fazer a diligência do terreno, do produto, o que vende, quanto tempo vende. Então, quando a gente está falando com o investidor, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender o objetivo dele, e uma vez que a gente decida construir uma casa como essa, a gente vai atrás de tudo. Vai ver o melhor lote, a melhor casa, fazer toda a diligência e ver quem é a melhor planta e melhor construtora para aquele local. E uma coisa importante, só complementando isso, é que assim, a gente montou nesse departamento um negócio chamado de one-stop shop. Ou seja, quem está no Brasil acha que é muito difícil investir nos Estados Unidos, mas a coisa, na verdade, é muito mais simples do que se imagina. Nesse one-stop shop significa que a gente cuida de todo o processo. A gente vai desde a estruturação de abertura de empresa, conta de banco, para entrar no produto, compra do lote, diligência do lote, a gente vai fazer a supervisão da obra e vamos até a venda desse produto no final e realização do investimento que foi colocado. Então esse departamento para investidores é justamente um departamento para cuidar da vida do investidor, para que ele não tenha preocupação e tenha toda a diligência em cima do investimento que ele foi. Até para eu entender, para os novos investidores também, que a gente tem aqui no canal Perguntas, quando você fala assim, depende do tipo de investimento, do tipo de saída que o investidor quer, quais são os tipos? Dá alguns exemplos que vocês fazem. Então, por exemplo, se a gente está pensando que o investidor ele quer ter, pensando em portfólio de rentabilidade, talvez ele vai construir uma casa como essa à vista, certo? O ganho que ele vai ter, talvez ele fale, não, vou refinanciar essa casa, o aluguel vai pagar esse produto e ao longo do tempo eu vou mantendo em carteira e lá na frente eu vou vender. Se eu for olhar o retorno de investimento real desse produto, uma vez que eu já peguei praticamente meu dinheiro todo de volta, pensando assim, um exemplo que fosse muito prático eu estou pegando praticamente 100% do meu dinheiro investido, continuo tendo uma casa, o inquilino está pagando e eu ainda tenho 20% de equity em cima da casa. Isso para o novo investidor é assim que você começa aqui nos Estados Unidos. Você começa a pegar o teu dinheiro e trabalhar com o dinheiro do banco. Exatamente. Isso é principalmente para os novos investidores. É o poder da alavancagem. E assim, aqui nos Estados Unidos é legal, porque muita gente vai falar o seguinte, se os juros variar, a gente sempre tem a opção de refinanciar depois. Então, quer dizer, a melhor hora para comprar um imóvel sempre é agora. Por quê? A gente sabe que se lá na frente, subindo ou descendo, eu sempre posso refinanciar. Exato. Então, nós falamos essa é uma opção, daí tem a opção do cara que quer comprar e já vender e comprar outra e ir melhorando. E é somente casas populares que vocês trabalham com qualquer tipo de construção? Nós trabalhamos, esse é um produto, a gente trouxe vocês aqui porque a gente entende que dá para tangibilizar o que a gente está falando. Mas a gente tem investidores, por exemplo, que são incorporadores e que estão fazendo uma incorporação de 80 casas em Kissimmee para short-term rental. A gente tem outros incorporadores que estão lançando aqui em Ocala, porque Ocala também tem, por ser a cidade do cavalo, né, um centro equestre muito forte, existe aqui o público ultra rico. Então existe o mercado de alto padrão. Estamos lançando 25 casas com outro incorporador, casas de 1.300.000 a 1.600.000 dólares. A gente vai ter investidores interessados em proteção patrimonial que vão querer comprar imóveis que estão alugados, por exemplo, para CVS, com um contrato de 30 anos, garantidos. Imóveis comerciais, no caso. Imóveis comerciais e que dão um cap rate aí de 6%. A gente vai ter gente interessada em comprar terreno, construir land bank, que a gente chama. Então compra o terreno, fica com esse terreno durante 5 anos e vai revender lá na frente quando, né, a vertente de crescimento da cidade começar a chegar para aquele lado. Então existem diversas estratégias, existem diversos objetivos. O objetivo do nosso departamento pela Florida Connection é entender esse investidor e tentar trazer a melhor solução hoje disponível no mercado. Hoje, nessa data que nós estamos, 2023, 2024, meu achismo de vocês, baseado em experiência de negócio que vocês têm, o melhor investimento hoje, essas casas populares, fazer e vender rapidinho, ou fazer um monte e alugar?
é o melhor? Vai depender muito do perfil do investidor. Respondendo melhor aquela tua pergunta, qual a diferença entre o corretor tradicional e o corretor da área de investimento? A grande maioria, principalmente dos brasileiros que vêm investir na Flórida, vem com aquela mentalidade que eu tenho que comprar uma casa para alugar, para ganhar dinheiro. Não é assim que funciona. Existem diversos produtos, diversas modalidades, e essa é a nossa função, entender. Às vezes a pessoa pode vir com um convencimento de que uma casa de veraneio pode ser um bom investimento. Na conversa com ela, o perfil dela é totalmente diferente, e nós vamos abrir o olho e mostrar que existem vertentes que podem ser muito mais apropriada para o ideal de investimento que ela está procurando. Então essa é a grande diferença entre o corretor vender uma casa de investimento ou procurar um investidor que vai procurar o melhor investimento, seja ele qual for. E eu só vou complementar da seguinte maneira: o melhor investimento para começar talvez seja uma casa como essa, porque é um baixo investimento, risco muito baixo. Temos clientes que querem falar o seguinte, como o Luciano deu um exemplo, quer pegar uma terra muito grande, muitos acres, subdividir. Às vezes o tempo de diligência que você vai ter, estamos falando talvez mais de ano, E os custos? os custos para descobrir se vale ou não a pena desenvolver uma região como aquela, às vezes acaba sendo inferior ao retorno que você vai ter comprando uma casa de cada vez. Claro que dá muito mais trabalho, depende muito do perfil, mas eu diria que para começar um investimento, para fazer o primeiro teste, a melhor maneira é comprar uma casa como essa, construir, vender e depois decidir ampliar realmente o portfólio. É isso mesmo. Bem legal. Tá aí mais um produto, né? No caso da Florida Connect, eu vou fazer diferente. Vamos marcar. Depois que vocês me dão o feedback, vocês que estão assistindo ou que nos ouviram no podcast, o que vocês acham. E aí a gente marca de vocês ir lá no estúdio do canal Perguntas e a gente fazer pergunta de resposta da galera ao vivo para eles entenderem melhor e aí que a pessoa tenha dúvida dela. Talvez eu não tenha respondido, mas é diferente do Brasil, principalmente se você ainda não investiu nada aqui nos Estados Unidos. Aqui é o país da praticidade. Aqui as coisas são mais simples, mais claras e menos burocráticas, né? Então essa galera, eles estão aqui, eles vão dar algumas opções para vocês. E parece que é bem simples, e é simples. E é extremamente simples, não precisa ser um expert para entender. Eles vão explicar e o teu filho de 5 anos vai entender também. Porque no Brasil tudo é tão complicado e tudo burocrático, do jeito que você falou, mas você faz um investimento, refinancia, pega teu dinheiro, investe outro, parece uma coisa tão simples. E é simples assim, mas por que as pessoas não fazem? Porque as pessoas não acreditam, talvez. Eu faço, conheço muitas pessoas que fazem, eles fazem, né? Mas você pode fazer também. Às vezes é pela falta de conhecimento. Ou pela falta de conhecimento. Eu costumo dizer, eu tenho 21 anos de mercado imobiliário no Brasil. Eu sou o mais novo aqui dos Estados Unidos. A grande diferença do investimento imobiliário aqui é que você tem previsibilidade, coisa que o Brasil não entrega. No Brasil você faz a construção de um empreendimento, você não sabe exatamente o preço de venda, você não sabe quanto tempo aquilo vai levar para vender e com uma taxa de juros muito alta, ou seja, aquele tempo vai te comendo o financeiro e no final você pode ter um prejuízo significativo. Aqui é muito difícil isso acontecer, porque existe transparência no mercado imobiliário americano. Eu acho que isso, em termos de investimento, pode ser que não tenha as rentabilidades tão altas quanto o Brasil promete, mas te dá uma segurança e o conforto de um crescimento paulatino. Esse é o lance. Muito legal. Então tá aí, a próxima vez que você ver essa galera aqui, vai ser, e a gente pode chamar a Rosana também junto, e a gente faz lá no estúdio do canal Perguntas e você responde, ou você faça as suas perguntas ao vivo, mas nós vamos deixar na descrição deste programa, onde você estiver vendo ou ouvindo a gente, todas as informações da Florida Connections, e você pode entrar em contato. Como funciona? A pessoa entra em contato, fala, eu quero saber sobre o investimento, como que chama esse departamento? Departamento de investimento. De investimento. Florida aí, Connection Investments. Florida Connection Investments, aí já vão direcionar para onde vocês... E aí preenche um formulário e tem toda aquela... Em geral, é assim, entra em contato, a gente vai marcar o que a gente chama de uma entrevista, que na verdade é uma video call, para fazer uma reunião, para entender o perfil do investidor, vamos mostrar como que a gente trabalha, as oportunidades de negócio que hoje a gente entende que são interessantes, e se houver um match ali, a gente segue adiante junto com o desenvolvimento do projeto. Muito legal. Valeu, galera, um beijão, fica com Deus. Renatinho, mostra mais a casa pra gente, vai! Vou mostrar para vocês o que é a construção de uma casa popular nos Estados Unidos. Área de living, a Star, que pode ser a sala de jantar, o projeto de todo aberto com a cozinha integrada. Alguns diferenciais que vocês podem ver é janela balcão, com os referenciais que elas são
reversíveis para limpeza, porta de 9 pés de fibra, porta-balcão para saída externa. E aqui é a área de privativa do Master, que é a suíte privativa, enfatizando que todas as suítes cabem tranquilamente cama king size, o que não é padrão. Nós temos 2 closets, seja o da mulher e o do homem aqui, são separados. E o importante também são as pias individuais, o espelho de fora a fora, a área de toilet separada, ducha, que não é, quem imagina padrão popular, é sempre um pouco acima. Gostaria de enfatizar também que no processo de construção, para quem está olhando como investidor, o processo de construção ele é bem simples, mas ao mesmo tempo ele é bem seguro, porque cada fase de construção ela tem que ser vistoriada pela entidade competente, que é o county, é onde quando eles vistoriam e está tudo ok, passa para a fase seguinte, e isso é vinculado à liberação dos pagamentos. Então só são feitos os pagamentos conforme as fases são inspecionadas e aprovadas. Essa é a ala dos quartos, 3 quartos, todos eles são com um armário embutido. De novo, todos eles comportam cama king size por causa da medida. O banheiro de uso comum entre os 3 quartos. E para finalizar, a área de cozinha, todos os eletrodomésticos de aço inox, lava-louça, triturador, coisa que não é comum também, a despensa, ilha e tudo com granito, não é material comum. E finalizando, vocês que tiverem algum tipo de interesse em investimentos, seja nesse tipo ou em outro qualquer, a equipe da Florida Connection está à disposição, vocês entrem em contato com a gente. O procedimento é marcar um horário para uma entrevista, ver o perfil do investidor, explicar como funciona e vocês estando confortáveis, a gente anda com o projeto.